Amém. Amém. Atos, capítulo 1, versículo 4. Vamos ler? Vamos lá. Atos, capítulo 1, versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Isso é Jesus, tá? Que estava falando aqui. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém? Esse contexto aqui, desse texto que a gente leu, é o seguinte: Jesus já tinha cumprido a missão dele principal, que era viver entre nós, entre os homens, já tinha dado a própria vida, já tinha ressuscitado. E depois que ele ressuscitou, ele se encontrou algumas vezes ainda com seus discípulos. E aí, nesse momento, ele tem essa conversa aqui com eles. E aí, ele sobe definitivamente aos céus, para ficar à direita do Pai, como a Bíblia ensina para a gente. E aí acontece isso aqui. 2 homens de branco se viram para aqueles discípulos e falam: este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Galera, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Isso é uma promessa de Deus para mim e para você. Jesus já veio, já viveu entre a gente, já cumpriu um plano lindo de salvação pela humanidade, por mim e por você. Mas esse Jesus vai voltar. Mesmo que você tenha outro pensamento, que você acredite em outra coisa, a verdade é que Jesus Cristo veio como um servo humilde para trazer a salvação para a nossa vida, mas Ele vai voltar como um Deus totalmente glorioso, totalmente majestoso, para buscar a sua igreja, para buscar a mim e a você. Se você é a igreja dele aqui hoje, se você acredita nessas coisas, Jesus vai voltar. A volta de Jesus, ela é revelada na Bíblia, e ela traz alguns sentimentos para o nosso coração, que às vezes podem ser um pouco paradoxais. Existem pessoas que, quando ouvem sobre a volta de Jesus, elas sentem um pouco de medo, porque elas não sabem o que vai acontecer com a vida delas. Existem outros que amam Jesus de verdade, que têm um coração cheio de alegria com essa promessa aqui. Existem pessoas que não acreditam nisso aqui quando ouvem, nem acreditam que Jesus existe, que Jesus é real. E existem pessoas que têm uma expectativa, uma esperança, assim, com uma ansiedade imensa, querendo ver o momento da volta de Jesus glorioso, majestoso, vindo dos céus para buscar a sua igreja. Tem pessoas que só ouvem isso e nada acontece com seus corações. Mas tem pessoas que ouvem essa verdade da volta de Jesus e têm o coração e a vida tão impactados que isso muda o coração e a forma de viver para sempre. Para sempre. Jesus vai voltar. E a volta de Jesus, a volta de Cristo, ela tem tudo a ver, ela tem uma ligação direta com a nossa vida, com a forma como eu e você vivemos todos os dias, quando a gente acorda da nossa cama e levanta para viver. A segunda vinda de Cristo, ela é a consumação de toda a revelação de Deus para o homem. A segunda vinda de Cristo, ela vai ser um selo de que toda a revelação de Deus foi cumprida. Acabou. Isso que significa a volta de Jesus para mim e para você. Mas a volta, ela é para quem ama Jesus. A volta, ela não é para todo mundo, não é para qualquer pessoa. Só existe essa esperança real, só existe essa alegria real, só existe essa expectativa real para quem ama Jesus de verdade. E para quem ama Jesus de verdade, esse é o momento de maior
expectativa e é o momento que a gente mais aguarda com toda a nossa vida e com todo o nosso coração. E é o momento mais aguardado de toda a criação e não só dos seres humanos. A Bíblia ensina isso pra gente. Uma vez um jovem falou assim: eu acho que eu não teria medo de morrer se eu soubesse o que aconteceria com a minha vida depois da morte. Olha que frase impactante e interessante. Muita gente tem medo de morrer porque não faz ideia do que vai acontecer com a própria vida depois que fechar o olho pela última vez. Muita gente tem medo de coisas que podem causar sofrimentos. Muita gente tem vários medos, mas a volta de Jesus significa que todas essas coisas vão ter um fim, que todas essas coisas vão acabar para todos aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e como Salvador das suas vidas. A segunda vinda de Jesus, ela é a esperança para o nosso coração de que muita coisa boa ainda está por vir, de muita coisa boa ainda vai acontecer para a gente. E diante disso, dessas verdades, dessa revelação maravilhosa, qual deve ser a nossa postura como filhos, como servos que querem fazer a vontade de Deus, o nosso Pai? E aí eu vejo duas grandes atitudes, duas respostas que a gente que ama Jesus precisa dar diante dessa verdade revelada aqui. A primeira é gratidão. A gente precisa viver uma vida de gratidão real, uma gratidão que leva a nossa vida a uma vida santa, uma vida longe do pecado. Em segundo lugar, isso precisa levar para a gente a evangelização. A gente precisa apresentar Jesus, esse mesmo Jesus que mudou a minha vida e que mudou a sua vida se você crê nele. Muitas pessoas ainda precisam conhecer. Muitas pessoas ainda precisam abrir o coração, abrir os seus olhos para essa verdade que faz toda a diferença para a nossa vida. E aí eu queria focar um pouco nisso, eu queria aprofundar nisso aqui, quais as lições que a gente pode tirar diante dessas coisas que eu já falei aqui. Em primeiro lugar, a primeira consideração, a volta de Jesus mostra para a gente o quanto Deus ama, o quanto Ele se importa comigo e com você. E por causa disso, a consequência real, natural, precisa ser a nossa gratidão a Ele. Querido, querida, Jesus não abandonou você. Jesus nunca abandonou a gente. Eu sei que às vezes a gente passa por momentos, por situações que parecem que Ele está distante, parece que Ele não ouve, parece que Ele está em silêncio. Mas Ele nunca abandonou a minha vida e a sua vida. E a promessa da volta de Jesus deixa isso mais evidente, mais claro. Ele não abandonou, Ele não abandonou, Ele nunca abandona. E Ele vai voltar e a gente vai poder enxergar Ele com nossos próprios olhos. Jesus nunca deixa a gente sozinho. Na verdade, Deus tem sim propósitos para toda a nossa vida. Várias coisas que acontecem com a gente que a gente tende a não reconhecer, a não entender. Deus só tem um propósito por trás disso. Só tem alguma coisa que Ele quer ensinar para a nossa vida algumas vezes. Nada foge ao conhecimento dEle. Mas a esperança da volta de Jesus dá para a gente a certeza que de fato todo o sofrimento vai acabar. Toda dor vai ter fim. 2 semanas antes de eu casar, eu passei por uma situação estranha, assim. Tem gente que diz que é porque eu estava, sei lá, ansioso, nervoso, um estresse grande sobre as costas e tal. Mas eu acho que não, foi uma coisa, assim, que aconteceu que teve a ver. Tipo, eu fui almoçar no Spoleto, e aí eu comi um macarrão lá que eu botei um bacon. Acho que esse bacon estava estragado. Porque depois que eu almocei esse macarrão, eu passei a tarde toda, sentindo ele aqui, tá ligado? Sabe quando você sente aquilo aqui na tua barriga, e você sente o gosto, você fala, cara, eu estou passando mal por causa desse negócio aqui, por causa do bacon. Eu nem lembro o que eu botei no macarrão, mas eu lembro do bacon daquele dia. E eu passei muito mal, eu fui para o hospital à noite, para poder tomar Buscopan na veia, e mesmo assim ainda ficou, e a parada só passou quando eu vomitei muito. Eu vomitei antes de ir para o hospital, depois que eu voltei tomei Buscopan, continuou, e eu vomitei mais, mas quando eu estava com essa dor, com essa coisa insuportável dentro de mim, a única coisa que eu queria era que acabasse. Eu não aguentava, cara, sentir dor é uma coisa muito ruim. Quando a gente sente dor na nossa vida, no nosso coração, a única coisa que a gente quer é que ela acabe. A gente não vê a hora, cara, quando que isso vai passar? Deus, por favor, faz o que você quiser, mas tira a dor. Às vezes a gente tem essa sensação, cara, leva o que você quiser de mim, mas tira essa dor do meu coração. E eu senti essa dor física na barriga, mas tem gente que tem dores reais, tem gente que perde um pai, que perde uma mãe, que perde um irmão, tem gente que perde um amigo, tem gente que passa por uma situação horrível que eu não sei nem explicar. E quando a gente vive um momento de dor, a única coisa que a gente quer
é que esse momento acabe, é que a dor se vá. E a volta de Jesus, ela dá para a gente essa esperança de que toda dor vai acabar, de que toda dor vai ter um fim um dia. Não importa qual seja, não importa qual circunstância você viva ou eu viva. A volta, ela dá para a gente uma garantia que tudo isso vai se acabar. Apocalipse capítulo 21 deixa para a gente muito claro esse momento. Quando Jesus levar a gente para viver com Ele para sempre, diz que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima e toda dor vai ter fim. A volta de Jesus, essa verdade maravilhosa e linda, ela dá para a gente esse privilégio. Só que isso aqui, como eu falei antes, não é para todo mundo. É só para quem passa pelo novo nascimento, é só para quem reconhece Jesus como o único Senhor, como o único Salvador. Só esses vão poder desfrutar dessa verdade aqui. Queridão, se você ama Jesus, então eu vou te falar uma coisa, você pode se alegrar demais. Você pode se alegrar muito. Porque Jesus vai voltar para te buscar. Ou mesmo que você não veja isso, a gente vai falar um pouco mais lá para frente. Existe um propósito para que a gente viva com a volta de Jesus no nosso coração sempre. A volta de Cristo, ela precisa trazer uma gratidão imensa ao nosso coração por se tratar do cuidado de um Deus que é totalmente santo, que não abandonou a gente e a gente virou as costas para Ele. A volta de Jesus significa isso para a nossa vida. E a nossa gratidão, ela precisa ser entendida como uma coisa tão forte, tão intensa, que faz a gente viver inteiramente, intensamente, todos os momentos para Deus. A gratidão, ela deve dar essa resposta para o nosso coração, para o nosso viver. E aí eu preciso falar de pecado. A gratidão precisa ajudar a gente a deixar o nosso pecado para trás. Não tem como a gente viver uma vida na presença de Deus pecando. E é engano a gente achar que a gente pode pecar sempre, que a gente pode cair sempre nos mesmos erros e Deus vai sempre perdoar a gente. Isso é uma coisa horrível. Querido, não confunda a graça permissiva com a graça transformadora. Às vezes a gente tende a entender esse conceito de uma forma um pouco equivocada, assim. Eu sei que faz sentido, porque a graça é uma coisa que não dá para entender. Graça é simplesmente um favor que é imerecido. Mas a graça, ela não é permissiva. Ela não faz com que você possa fazer qualquer coisa a partir daí. A graça, ela transforma. Ela dá para a gente um novo coração e ajuda a gente a viver uma nova vida. Uma vida longe do pecado, uma vida longe das coisas que desagradam a esse Deus que ama a gente, que quer estar com a gente em todo o tempo. Então a nossa gratidão precisa ter como consequência uma vida vivida de forma santa. Uma vida pura, uma vida longe de todo pecado. E quando a gente entende isso, quando cai a ficha, quando a gente entende a grandiosidade do que Deus fez pela minha vida e pela sua vida, a gente consegue viver isso de forma natural. A gratidão, ela passa a ser natural. A gente consegue sim negar o pecado de uma forma muito mais fácil. Isso é obrigação do cristão. A nossa gratidão precisa fazer com que a gente deixe o pecado para trás de uma forma natural. E viver com a esperança na volta de Jesus permite que a gente tenha esse sentimento na nossa vida, no nosso coração. Há muito tempo atrás, quando a gente tinha a escola bíblica dominical, antes de começar o culto de domingo, que eram aulas dadas todas as semanas, tinha uma aula chamada Integração, que era uma aula que ensinava os princípios básicos, as doutrinas básicas para quem estava se convertendo, ou para algum jovem, para alguma pessoa nova, ou na fé, ou na idade mesmo, assim, para ensinar sobre o pecado, sobre salvação, sobre essas coisas básicas da fé cristã. E meu pai dava essa aula e ele conta um testemunho muito legal. Ele conta que quando ele dava essa aula lá na Betânia, lá naquela Betânia de São Francisco, teve uma aula que ele falou sobre a salvação. E pela nossa doutrina a gente crê que a salvação não se perde. E ele estava falando sobre isso, que a graça de Jesus é tão maravilhosa e a salvação dele pela nossa vida é tão linda e tão perfeita que ela não se perde. Uma vez salva, salva para sempre. E aí teve um rapaz que estava ouvindo isso, eu acho que ele ouviu pela primeira vez, e ele ficou assim entusiasmado e falou: caramba, não perde, eu vou ter a salvação para sempre. Aí meu pai falou para ele: vai, você não vai perder, Jesus ama a gente dessa forma, quando ele salva para sempre. Ele falou: caramba, então essa noite eu vou louvar com toda a minha vida, eu vou louvar com toda a minha gratidão. Deu para sacar a diferença? Não é aquela coisa assim: não se perde, então eu vou fazer tudo que eu quis fazer na minha vida e que meus pais nunca deixaram. Não. A sensação natural e a gratidão natural do nosso coração, quando a gente entende o amor de Jesus e a graça dada para a gente, é que a gente tenha
esse tipo de atitude aqui, cara, então eu vou viver para sempre para esse Deus maravilhoso, porque a salvação que Ele me deu é uma salvação maravilhosa. Ela nunca vai sair do meu coração, ela nunca vai sair da minha vida, ela nunca vai me deixar. Maravilha! Essa precisa ser a atitude do cristão verdadeiro que ama Jesus, que entende que a gente não pode viver uma vida de pecado, que a gente precisa viver uma vida santa. Querido, o nosso tempo aqui nesse mundo é muito pequeno. Eu sei que a gente é novo, a gente é jovem, às vezes a gente não consegue entender, mas a nossa vida é curta. Pode ser que você tenha aí, sei lá, média 20 a 25 anos. Vamos supor que você viva muito, até 100. Você vai ter mais o quê? 70 anos de vida, 75, 80? Fiz a conta embolada aqui. 80 anos de vida, perto da eternidade, o que é isso? A gente precisa entender que não vale a pena a gente negociar a nossa fé e os princípios cristãos, e não vale a pena a gente negociar com o pecado, se a gente tem uma vida que é curta pra caramba. A gente precisa viver em todo o tempo para Jesus, a nossa vida entregue, a nossa vida dada para Ele. Senhor, faz o que você quiser, eu sou teu. Não vale a pena desperdiçar tempo. Eu nunca conheci ninguém que depois de ter se entregado de verdade, ter se dado, ter doado o seu tempo, o seu dinheiro, todos os seus esforços para Jesus, tenha se arrependido disso. Eu nunca conheci ninguém que chegou no final da vida, não valeu a pena. Era muito melhor eu ter trabalhado mais, comprado um carro do ano naquela época que eu não fiz isso, eu preferi ajudar uma família que estava precisando. Eu nunca vi alguém falar esse tipo de coisa. Eu nunca vi um pai um pai que tenha se entregado de verdade a Jesus e tenha ensinado os valores reais aos seus filhos, no final da vida, achando que foi muito melhor ele ter dado uma escolaridade boa do que ter ensinado o caminho da salvação, o caminho de Jesus para o seu filho. A nossa vida aqui é curta, vale a pena a gente se entregar, a gente ter gratidão. Nosso Deus, Ele tem uma coisa maravilhosa, um destino maravilhoso para todos aqueles que o amam, que se entregam de verdade a Ele. E a volta de Cristo mostra para a gente o quanto Deus ama a gente e cuida da nossa vida, o quanto Ele se importa. E por isso a gente precisa viver cheio de gratidão. Em segundo lugar, a segunda consideração desse texto e da volta de Jesus é que a volta de Jesus precisa levar a gente a evangelizar. Ela precisa levar a gente a fazer discípulo. O versículo 8 do texto que a gente leu de Atos capítulo 1 fala: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Existe outro texto que está lá em Mateus capítulo 28, versículo 18. Jesus fala assim: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A gente não pode perder tempo. Eu e você, a gente não tem mais tempo para perder, como diz a música. Essa música, ela não pode ser só uma musiquinha que a gente canta legal, que tem um ritmozinho bacana. Ela precisa ser uma verdade de vida para a gente. Gente, e a gente não tem tempo para perder, não só na nossa vida. As pessoas que estão lá fora, que não conhecem Jesus, também não têm tempo para perder. Existem pessoas que estão hoje no inferno, que não fazem ideia da alegria verdadeira que a gente sente. Jesus, antes de subir aos céus, deixou claro para a gente o que Ele desejava. Eu e você fazemos parte disso aqui que Jesus falou para os discípulos dele. Eu e você hoje somos discípulos de Jesus. Ele deixou muito claro o que Ele quer de mim e o que Ele quer de você. Hoje o Espírito Santo habita no nosso coração, na nossa vida. E um dos principais objetivos disso é tornar a gente capaz de espalhar o amor do nosso Salvador. O principal objetivo hoje do Espírito Santo viver no nosso coração é esse. É fazer a gente capaz de espalhar o amor de Jesus. Gente, isso significa que eu e você recebemos o necessário. A gente recebeu o necessário para fazer o que mais importa. Espalhar o Evangelho e fazer discípulos que amam Jesus e que obedeçam Jesus. Não é aquela coisa de dizer assim, vou falar de Jesus, faz aqui uma oraçãozinha comigo. Jesus, eu te aceito, tchau. Cara, vive aí que você já está... Não, Jesus quer que a gente faça discípulo. Discípulo anda com Jesus, discípulo ama Jesus, discípulo obedece Jesus. Discípulo é discípulo, anda com Jesus em todo o tempo. E aí, por causa disso, querido, querida, o Espírito Santo está no nosso coração. Então não existe mais desculpa para mim e para você. E eu falo isso para mim também. Eu acho que eu falho muito nisso aqui.
Cara, não existe mais vergonha. Não precisa. O Espírito Santo está no nosso coração. Ele dá para a gente a coragem necessária. Gente, não precisa ficar com medo por não ter o que falar, pela falta do que falar. Não precisa ter medo. Não precisa se achar um cara inconveniente, uma pessoa inconveniente. Não precisa ter um sentimento de inferioridade no seu coração, achando que você não é capaz de fazer isso. Querido, isso é tarefa para todo mundo. Isso é tarefa para todo mundo. Moody, que foi um herói da fé, ele falou uma coisa maneiríssima, mas forte, e já foi falado aqui algumas vezes. Suponhamos que alguém me oferecesse $1.000 por cada pessoa que eu levasse a Cristo. Será que com isso, a minha vontade de ganhar almas para Jesus seria maior do que a que tenho no momento? Se assim o for, quão mesquinha e medíocre tem sido a minha fé em Deus? Isso é forte pra caramba. Primeira vez que eu li isso aqui, eu fiquei meio em crise. Eu tenho certeza que se eu ganhasse dinheiro para ganhar alma para Jesus, ia acabar a minha vergonha. Porque a gente ia começar a se esconder por trás desse argumento tosco, assim, eu não sei que palavra usar, mas eu ia falar assim, eu estou falando isso, o cara ia me achar vergonha. Não, mas eu estou ganhando maior grana com isso, pô. Não importa. Entendeu o que eu estou querendo dizer? A gente precisa estar atento. A gente precisa ter essa vontade de ganhar almas de uma forma constante, na nossa caminhada, na nossa vida. Se a gratidão por Ele é real, como a gente falou aqui, se a gente tem uma gratidão verdadeira, a consequência natural é trazer outros para esse reino. A consequência natural é a gente viver para edificar a igreja de Jesus, a igreja pela qual Ele morreu, pela qual Ele se entregou. Gente, a volta de Jesus ensina para a gente sobre urgência. A volta de Jesus Cristo, ela tem que trazer urgência para o nosso coração. Não existe tempo para desperdiçar. Para pensar comigo aqui, por que você acha que Jesus falou que Ele voltaria? Ele não podia simplesmente ir para o céu e não falar nada? Deixar a gente viver? Por que será que Ele deixou claro que Ele um dia voltaria? Será que era só para dar uma esperança de que Ele voltaria? Eu acho que Ele podia subir e não falar nada para a gente. Eu tenho certeza que eu acho que Ele colocou isso para que a gente vivesse, mesmo que a gente não esteja aqui quando Ele voltar de verdade. Mas eu tenho certeza que foi para que a gente vivesse com essa urgência no nosso coração, de que a volta dele está próxima. A gente precisa viver hoje como se Ele fosse voltar daqui a pouco, mesmo que Ele não volte enquanto a gente ainda tem vida. Sabe por quê? Porque muitas pessoas ainda estão no inferno agora. Tem muitas pessoas que hoje estão com um vazio imenso no coração e não fazem ideia do que fazer para se livrar desse vazio. Tem pessoas que hoje não estão aqui, que estão comprando ingresso para ir em Olimpíada, que estão indo a festas, que estão indo a outros lugares, porque elas precisam preencher esse vazio que está toda hora no coração delas. E elas não fazem ideia de onde elas encontram isso, de forma que elas não precisem toda hora buscar por isso. Você acha que o seu amigo, a pessoa que você conhece, que não conhece Jesus, vive indo para a noitada, para outros lugares, vive querendo estar com um amigo, com as pessoas, por quê? Elas têm um vazio imenso no coração delas que elas precisam preencher de alguma forma e elas não fazem ideia. E eu e você temos a resposta está em Jesus, está no único Salvador, no Deus que se entregou e que um dia vai voltar. E se a gente vive com a urgência da volta de Jesus no nosso coração, a gente vai sim conseguir falar do amor dEle, da salvação dEle, do cuidado dEle, do amor, do carinho que Ele tem por nós, para essas pessoas que estão com esse vazio no coração, que estão indo para o inferno hoje, que estão sem esperança, que não sabem o que fazer, que vão dormir chorando, porque elas não aguentam mais viver com essa tristeza. Eu e você, a gente pode ter o privilégio de ser um instrumento na mão de Deus para espalhar o amor desse Jesus e para trazer essas pessoas para perto do Pai. Amém? Isso é um privilégio que eu e você temos nas nossas mãos. Isso é um privilégio. Você já imaginou a alegria que você vai ter quando você estiver indo para o céu e você olhar para o lado, aquela pessoa indo junto com você, e você que falou de Jesus para ela? Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Imagina isso acontecendo. Gente, Deus é bom e as pessoas precisam saber que Deus é bom. Elas precisam conhecer a salvação como eu e você conhecemos. Elas precisam aprender sobre o perdão dos seus pecados, sobre a graça. Elas precisam aprender que não é por merecimento. Imagina o peso que você tira das costas de uma pessoa que consegue entender que não é por merecimento. A gente precisa espalhar o amor de Jesus. A esperança que a gente tem na volta de Jesus precisa levar a gente a evangelizar, a espalhar essa salvação, esse amor. E aí, quais são as aplicações para a nossa vida?
Em primeiro lugar, a gente deve esperar ansiosamente pela volta de Jesus. Eu e você precisamos esperar ansiosamente por esse momento, o momento da volta de Jesus, mesmo que a gente não esteja aqui vivendo quando Jesus voltar. Ok? Isso precisa ficar muito claro no nosso coração. Mas a gente precisa ser cheio de gratidão pelo fato de que Jesus vai voltar. Isso precisa gerar no nosso coração essa expectativa maravilhosa, imensa. Jesus pode voltar essa madrugada. Isso precisa ser tão intenso que as coisas difíceis que a gente passa na nossa vida começam a ficar pequenas. Eu e a Lê, a gente, toda semana a gente tem um momento que a gente ora junto, assim, como se fosse uma devocional nossa. Como se a gente tivesse filho e fosse fazer um cultinho, sabe, com o filho. Mas teve uma noite que ficou marcado isso no meu coração, que a gente foi orar junto, e a gente tinha tido alguma discussão, alguma coisa assim, nossa, e a gente parou tudo e falou, cara, vamos orar junto, vamos lá fazer a nossa devocional junto. A gente parou, e a gente sempre faz assim, a gente ora, aí a gente lê a Bíblia junto, a gente toca umas músicas, e cada um faz uma oração, e a gente adora Deus ali. E Deus sempre se derrama sobre a gente. E essa noite, Deus se derramou de uma forma tão incrível, tão maravilhosa, que quando terminou, eu olhei para ela e falei, cara, impressionante, como nossos problemas ficaram tão pequenos agora, que nosso coração está cheio de Jesus, sabe? A nossa gratidão ali naquele momento, pelo menos a minha, assim, era tão grande, tão forte, tão intensa, que meus problemas ficaram minúsculos. Eu comecei a dizer assim, cara, não tem problema nenhum. Jesus é maravilhoso, Ele já deu a vida dele por mim. Quando Ele se derrama assim sobre a nossa vida, não existe outra coisa que a gente possa querer, que a gente possa desejar. Essa é a gratidão verdadeira. Você já parou para pensar que algumas coisas boas na sua vida não duram para sempre? Eu tenho para mim que isso não é à toa. Não é só porque a gente se cansa naturalmente das coisas. Eu acho de verdade assim que Deus não deixa que a gente goste de algumas coisas para sempre, para a gente não ficar com o coração apegado aqui ao mundo, a coisas materiais. E se for de verdade isso? E se Deus não quer que você goste para sempre de alguma coisa? Pode ser, cara. Deus quer que a volta de Cristo ecoe, dê um eco no nosso coração, sabe, sobre a eternidade. Gente, as coisas que a gente pode alcançar, que a gente pode ter, elas vão ficar para trás. A gente só vai levar a nossa alma e a alma daqueles a quem a gente conseguir espalhar o amor de Jesus de verdade. Essa é uma verdade maravilhosa e precisa mexer com o nosso coração. A segunda aplicação é que a gente precisa evangelizar sempre. A gente precisa falar de Jesus sempre que a gente puder. Querido, se você tem vergonha, medo, ora e pede a Deus de verdade uma oportunidade. Eu já fiz muito isso. Eu sou um cara que eu sou tímido pra caramba, assim, no meio fora da igreja ou fora de amigos que eu já conheço, assim. E eu sempre orei a Deus, falei, Deus, eu penso naquele amigo que eu quero falar de Jesus e eu peço mesmo assim, Deus, por favor, me dá alguma oportunidade para falar do seu amor. E aí várias vezes, essas pessoas já vieram me perguntar, sacou? Deus facilita também. Deus ajuda a gente nesse processo. Às vezes é difícil. Às vezes a gente tem medo mesmo, a gente tem vergonha mesmo, a gente fica com medo de ser chato para os outros. Cara, pede para Deus, vamos orar. Senhor, por favor, me dá a oportunidade para eu falar do seu amor, para eu falar sobre quem Jesus é para mim. Quando Jesus voltar, tudo aqui nessa terra vai perder o valor. Essa que é a verdade. Paul Washer, uma vez, ele fez uma ilustração interessante. Ele contou que alguns ladrões entraram numa loja muito exclusiva, assim, muito cara, e aí fizeram uma brincadeirinha de mau gosto nessa loja. E aí existiam objetos com muito valor ali dentro daquela loja. E esses bandidos pegaram e trocaram as etiquetas, pegaram coisas de pouquíssimo valor e colocaram nas coisas de muito valor. E pegaram coisas de muito valor e colocaram essas etiquetas em coisas de pouquíssimo valor. Então, assim, um vaso que custava $10.000 estava com uma etiqueta de $1,25. E aí tinha lá um relógio de $15 que estava com uma etiqueta de $1.250. Uma coisa meio doida. Mas isso ilustra para a gente como que vai ser um dia seguido ao dia da volta de Jesus. Várias coisas vão inverter o seu valor. Coisas que a gente dá muito valor aqui nessa terra, coisas que são muito valiosas aos olhos humanos, vão perder completamente o seu valor de um dia para o outro. E as coisas pequenas que a gente tende a dar pouquíssimo valor, vão ter muito valor no reino, vão ter muito valor diante da presença de Deus. Isso de verdade vai acontecer depois que Jesus voltar.
Toda a riqueza não vai valer mais nada. As roupas que a gente gosta muito aqui, joias, carros, casas, não vão ter valor nenhum. Em compensação, a pureza, que hoje não vale nada para muita gente, vai valer muito. A santidade, que hoje não vale nada para muita gente, vai valer muito para Jesus. O evangelho, que hoje não vale nada para muita gente, vai valer muito. O serviço que a gente entrega, hoje parece que não é nada, mas lá vai valer demais. Na eternidade vai valer muito. Querido, isso é uma verdade tão grande que para ver se não é verdade aqui. Talvez se alguém aqui hoje tivesse a vontade de pegar todo o dinheiro que juntou durante toda a juventude, toda a adolescência, e quisesse doar para uma instituição para ajudar, por exemplo, uma família necessitada na Índia, eu tenho certeza que muitos familiares desse jovem achariam ele louco. Como assim? Tudo que você juntou, você vai dar agora? Você precisa usufruir, você precisa de um monte de coisa para a sua vida. Ao mesmo tempo, a gente consegue ver o oposto. A gente vê jovens se matando, estudando igual um maluco, trabalhando, perdendo sono, perdendo um monte de coisa. E a gente olha e fala, caramba, que dedicação. Que pessoa maravilhosa. E o cara está ganhando dinheiro pra caramba. Caraca, isso é que é ser bem sucedido. Não é assim? No dia seguinte, ao da volta de Jesus, esses valores todos vão mudar. O simples fato de você dar um copo de água para um necessitado vai valer mais do que 100 milhões de dólares. Muito mais. 100 milhões de dólares não vão ser nada depois que Jesus voltar. Essa que é a verdade. As coisas do reino é que vão valer de verdade. Queridos, eu e você precisamos falar de Jesus, da bondade dele, do amor, do evangelho, para quem a gente puder. Não precisa sentir vergonha, nem achar que você vai ser uma pessoa chata, inconveniente. Tem uma situação que eu passei numa célula muito tempo atrás. Um moleque estava falando assim, sabe, a gente às vezes conta naquela parte do domingo de oração, mas às vezes eu fico meio sem graça, né? Qual é o limite? Às vezes eu não quero ser muito chato com as pessoas e tal. E ele contou uma história e falou, na boa, assim, eu tenho um monte de amigo que vem, quer falar do espiritismo para mim, que quer falar de um monte de coisa, que quer falar das coisas que acredita, de um monte de loucura que o cara crê e pensa e acha que é o certo e verdade. Eu não acho o cara chato, brother, eu tenho que aceitar. Então também ele vai ter que me ouvir. Ele vai ter que ouvir eu falar de Jesus, do que Jesus significa para mim, do que ele representa, que eu não acredito em nada disso que eles estão me falando. Cara, não fica com medo de achar que vai ser inconveniente e chato, não. Fala mesmo. Às vezes, a gente precisa ser um pouco chato, sim. Sabe por quê? Porque tem vezes que ninguém nem tem ideia de que a gente acredita. Às vezes, as pessoas não têm nem ideia das coisas que a gente crê. Se bobear, vocês vão começar a ter experiências do tipo assim, caramba, o cara teve o maior respeito quando eu falei de Jesus. Eu já passei por experiência assim, que eu estava morrendo de medo, de vergonha de um assunto. E aí eu todo assim, será que eu falo, será que eu não falo? Aí eu fui, falei meio sem graça. Aí o cara olhou para mim e falou, cara, que maneiro que você pensa isso. Maneiro. E deu maior valor. A gente pode passar por isso. A gente só não pode esquecer uma coisa. John Stott uma vez falou, testemunho não é sinônimo de autobiografia. Quando a gente está realmente testemunhando, a gente não fala de nós mesmos, mas de Cristo. Então assim, quer falar de Jesus, não sabe como? Testemunha sobre a sua vida, mas não fica falando muito de toda a sua vida não, do seu passado, de tudo que você já viveu. Fala de Jesus, fala do que Jesus fez por você, o que Ele representa para você, o que Ele significa para você. Fala que você daria a sua vida por Ele se fosse necessário. Eu tenho certeza que muitos aqui têm isso no coração, essa certeza de que dariam a vida por Jesus. Fala o que Cristo fez por você, o que Ele é para você. É simples. E aí eu vou falar de novo uma parada aqui que eu já falei, eu acho que 2 vezes, vou falar mais uma, desculpa se eu estiver sendo repetitivo, mas se você só convidar pessoas para a sua célula, durante 1 ano você consegue multiplicar uma célula sozinho. Tem uma estatística americana, foi escrita no livro do Richard Price e Pat Springer, isso lá no país que é considerado mais frio espiritualmente do que o Brasil. E ele fala que se você convidar, só convidar, você não precisa nem falar de Jesus, nem pregar o evangelho. Se você convidar 25 pessoas para ir na sua célula, 15 estatisticamente vão confirmar a presença. De 25 pessoas que você só convida. Fala, aí, o que você vai fazer hoje? Vamos lá na minha célula comigo? O que é célula? Célula é uma parada de um grupo lá da minha igreja maneiro, vamos lá. Só fizer isso, convite.
De 25 que você convida, 15 estatisticamente vão. Quer dizer, confirmam presença. Dessas 15, 8 a 10 vão efetivamente. Então, de 15 que vão falar assim, não, eu vou, beleza, estou lá. 8 a 10 mais ou menos vão. E de 8 a 10, estatisticamente, 5 a 7 permanecem. Vamos pensar por baixo, 5 vão permanecer. Então, você, em um ano, consegue com que 10 pessoas se tornem membros regulares numa célula, só convidando. Só convidando. Pô, não é fácil. Se você vive aí uma crise, assim, caraca, eu não falo de Jesus para ninguém. Cara, existe aí um meio muito fácil, só levar para sua célula, que lá vai ter um monte de gente que fala por você, você não precisa nem falar. É só você convidar, uma por semana. Em um ano, você multiplica a sua célula sozinho, só convidando. Que coisa maneira, cara, que coisa maneira. Aí tem outra coisa para a gente falar aqui sobre evangelismo. É óbvio, a gente precisa evangelizar sempre, e o nosso tempo é curto. Então aqui, a gente também agora vai fazer uma coisa que a gente está chamando de culto de evangelismo. Eu não sei se essa semana o seu líder falou sobre isso com você na célula, mas semana passada a gente teve essa conversa, explicou. Vai ser no dia 24 de setembro. Se você puder, anote na sua agenda. É um culto que a gente quer fazer, como todos os cultos normais aqui, mas voltado para os nossos amigos de oração. Só isso, vai ser voltado para os nossos amigos de oração. E por que a gente chama de culto de evangelismo? Porque a gente quer aqui só falar de Jesus para essas pessoas. A gente quer poder expor quem Jesus é para a gente, o que Ele significa para a gente, o que Ele fez no nosso coração, na nossa vida. A gente vai chegar aqui e vai falar assim, Jesus é isso, é isso, é isso. E no final a gente vai fazer um apelo para essas pessoas. Pode ser que ninguém venha à frente, e eu não tenho problema com isso. Eu acho que a gente não vai falhar. A gente falha se a gente não convidar ninguém para cá. A gente precisa convidar os nossos amigos de oração para estarem aqui. Então anota na sua agenda. Cara, se você tem assim, medo e tal, o seu amigo de oração que é difícil, eu queria desafiar você hoje aqui a orar todos os dias pelo seu amigo de oração e convidar ele para o dia 24 de setembro aqui, sem ser sábado que vem, o outro. Vai ser um culto voltado para os amigos de oração. A gente vai falar de Jesus e vai fazer um apelo, dando uma oportunidade para a pessoa simbolicamente entregar a vida para Jesus, o coração para Jesus. A gente aqui não se tornou arminiano, tá? Assim, precisa ficar claro, não sei se você entende o que é arminiano, o que é calvinista e tudo mais. A gente não acha que é fazendo um culto aqui que vai resolver o problema e todo mundo vai ser salvo. Mas a gente acredita que a gente pode criar assim um ambiente em que exista um momento específico que a pessoa vai falar, cara, naquele culto eu entreguei minha vida para Jesus. E aquilo vai ser um marco para o coração da pessoa. Então, se você sente isso no coração, se você quer participar, não deixe de chamar o seu amigo de oração, ora por ele, ora todos os dias. Uma semana antes desse culto, a partir de sábado que vem, a gente vai fazer um jejum sério, um jejum durante toda a semana que anteceder esse culto. E a gente vai se colocar diante de Deus e vai clamar. E no dia que a gente vai fazer também uma jornada de oração, que vai começar às 3 horas da tarde. Cara, a gente quer preparar todo o ambiente, de fato, para as pessoas conseguirem sentir as coisas que a gente sente. As coisas que a gente acredita, para que elas consigam ver Jesus. E para mim isso é mais importante do que o lançamento do CD do Gol. Isso é mais importante do que uma festa que a gente possa fazer, mais importante do que qualquer outra coisa. É nesse momento que a gente consegue ser igreja para as pessoas de fora. Então eu queria desafiar você, queridão, queridona, convida o seu amigo de oração para estar aqui, de verdade. A gente vai falar de Jesus e vai ter um momento em que a gente vai permitir com que as pessoas possam de fato entregar o coração para Jesus, se elas sentirem isso no coração. E eu tenho certeza que se a gente pedir, clamar, e o Espírito Santo estiver no nosso meio, eu tenho certeza que milagres maravilhosos vão começar a acontecer aqui. Isso pode ser um marco no nosso meio. Culto de evangelismo. Cumprindo isso aqui. A volta de Jesus leva a gente a evangelizar as pessoas. Amém? Eu queria concluir lendo com vocês Apocalipse, capítulo 21. Você pode abrir a sua Bíblia lá? Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Apocalipse, capítulo 21. A revelação que João tem sobre o céu, quando tudo isso aqui tiver fim, depois que Jesus buscar a sua igreja. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido.
ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Aleluia. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Eu sei que termina um pouco assim, né? Mas se a gente olhar a promessa para a gente, que está na parte dos filhos que amam Jesus, que vão viver com Deus para sempre, a Bíblia ela traz uma palavra de conforto e alegria no que diz respeito ao fim da vida. Para todos aqueles que amam Jesus e têm Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, existe uma vida eterna que é melhor do que tudo que se possa imaginar. Existe uma vida perfeita, preparada por Deus para todos aqueles que amam Jesus. E a Bíblia ensina para a gente que a gente pode ter certeza da nossa salvação em Jesus Cristo. E assim a gente pode viver uma vida abundante enquanto a gente aguarda a sua volta. Mas eu sei também que nem todo mundo, até mesmo aqui no nosso meio, consegue viver dessa forma. Queridos, se você não é cristão, se você só tem frequentado aqui, mas ainda não entregou sua vida para Jesus, a única coisa que você precisa é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E você pode fazer isso, de verdade. Eu não sei se você está aqui hoje no nosso meio, não sei se você vai ouvir aí depois o vídeo, enfim. Você precisa entregar a vida para Jesus. E você pode participar dessa promessa. Entregue a vida para Jesus. Faça dele o seu Deus, o seu Salvador. Deixe para trás todo o seu pecado. A volta de Cristo, ela pode acontecer a qualquer momento. E a gente precisa viver como quem entende essa verdade. Se você já é cristão, mas tem vivido uma vida fria, uma vida morna, querido, se reconcilie com Deus hoje aqui. Não deixe passar um minuto. Não deixe passar nem um segundo. A gente não faz ideia de quando pode ser a volta. A gente não faz ideia também se a nossa vida pode acabar antes do que a gente espera ou do que a gente gostaria. Se você tem vivido uma vida morna, uma vida distante de Deus, se reconcilie hoje. Deixe todo o seu pecado para trás. Existe esperança para você, existe esperança. Jesus, Ele pode te perdoar e Ele está de braços abertos, de verdade, de verdade. Se você tem vivido uma vida mais ou menos, se entrega de verdade, hoje, não deixa para amanhã, não deixa para depois, agora. Faz isso aqui. Não deixa o tempo passar, não existe tempo para perder. A gente pode fazer parte dessa galera, que lá no fim vai ter os olhos enxugados por Jesus. A gente pode fazer parte desse grupo que vai viver eternamente ao lado de Deus, na eternidade. Queridão, queridona, essa vida aqui é muito curta, é muito curta. Então, vamos tomar uma decisão de acertar a nossa vida. Toma uma decisão de acertar a sua vida, de verdade, se entrega mesmo. Para de perder tempo com outras coisas. Para de perder tempo no sábado, cara. Se a gente se reúne aqui, como uma galera, como igreja, para adorar a Deus, vamos estar aqui todo sábado junto, buscando a Deus. Para de inventar saída, para de inventar outras coisas, para de inventar, sei lá, o que for, Olimpíada, show, festa. Vamos estar junto para adorar a Deus, a nossa vida é curta. Se você tem dificuldade de ir numa célula, queridão, dá um jeito, vamos estar lá. Eu tenho certeza que se fosse para qualquer outra coisa, você daria um jeito. Se você tivesse certeza que você ia ser levado para o céu daqui, sei lá, quanto tempo,
para o céu não, ou que você, sei lá, sua vida ia acabar, eu tenho certeza que você ia se mexer, que você ia tomar uma decisão, que você ia tomar uma postura diante de Deus. Não perde mais tempo, Jesus está voltando e a gente não sabe quando vai ser, nem Ele sabe. Mas eu tenho certeza que se Ele deixou claro que Ele ia voltar, com certeza Ele queria que a gente vivesse com essa urgência no nosso coração. Quer ver como é que eu provo isso para você? Paulo, há quase 2000 anos atrás, ele já escrevia falando, espero ansiosamente a volta de Jesus. Talvez se a gente tivesse lá, a gente fala, poxa, cara, vai ter muita vida pela frente. Mas o cara já vivia já com isso no coração, Jesus pode voltar. Então eu creio de verdade que Jesus quer que a gente viva como se Ele fosse voltar, mesmo que a gente não veja com nossos próprios olhos. Então a gente precisa viver assim. Queridão, vamos se colocar diante de Deus. Jesus vai voltar. Essa é a maior alegria, uma das maiores alegrias que a gente pode ter no nosso coração. Isso precisa gerar gratidão, gratidão que leva a gente a uma vida santa, que leva a gente a uma vida longe do pecado. E isso precisa levar a gente a evangelizar. Então não vamos perder mais tempo. Deixa a vida de pecado para trás, vamos deixar toda a nossa vida fria, toda a nossa vida morna para trás e vamos viver diante de Deus, amém? Com todo o nosso coração. Vamos fazer uma oração? Abaixa a sua cabeça e fecha o seu olho. Senhor, muito obrigado pela sua presença, Pai. Muito obrigado pela sua palavra que enche o nosso coração de alegria, que enche o nosso coração de urgência, Senhor. Eu tenho certeza que essa noite a tua vontade é trazer urgência para o nosso coração, urgência de que, de fato, a gente primeiro precisa acertar o nosso coração com você, se a gente está frio, Senhor. E a gente precisa também espalhar o amor de Jesus para as pessoas, Senhor. Mexe com o nosso coração, mexe com a nossa vida, Pai. Que a gente saia daqui essa noite com esse senso de urgência, de que existem muitas pessoas que ainda precisam conhecer Jesus e a salvação, e a misericórdia, e a graça de um Deus bondoso que quer estar perto da gente, Senhor. Usa a nossa vida para espalhar o amor de Jesus. Senhor, ajuda a gente a conseguir falar, Senhor, o que a gente tem no nosso coração para as pessoas, Senhor, com esse senso de urgência, Pai. Não deixe a gente dormir essa noite com o nosso coração aliviado, Senhor. Se existem pessoas lá fora que ainda não conhecem Jesus, se existem pessoas lá fora que estão no inferno hoje, Pai. Abre os nossos olhos, Senhor, faz da gente uma igreja que adora o seu coração, Senhor, uma igreja que te busca, uma igreja que quer fazer sua vontade, Senhor. Leva a gente para o centro da sua vontade, Pai. Ajuda a gente a viver uma vida de gratidão, Senhor, pela sua volta, Jesus, tendo a certeza de que você pode voltar a qualquer momento. E ajuda a gente a falar de Jesus, ajuda a gente a expressar tudo o que existe no nosso coração, toda a mudança que você trouxe para a nossa vida. Senhor, muitas pessoas podem ter suas vidas transformadas, podem ter o vazio do seu coração, Senhor, se acabar. Então ajuda a gente a levar essa esperança para as pessoas, ajuda a gente a levar o evangelho de Jesus, que pode transformar, que pode trazer uma alegria verdadeira que não se acaba, que pode fazer com que os nossos problemas aqui nesse mundo sejam tão pequenos, Senhor. Ajuda a gente a ser esse canal, essa bênção para as pessoas que ainda não conhecem Jesus, Pai. Dá para a gente oportunidades para que a gente consiga falar do amor de Jesus, para que a gente consiga falar o que Jesus fez na nossa vida, toda a transformação que ocorreu no nosso coração e que as pessoas vejam verdade nisso, Senhor, e queiram isso para as suas vidas, Pai. Faz com que o Gol seja um movimento que leva o amor de Jesus por onde a gente for, que a gente tenha sentido, Senhor, no meio da nossa cidade, que a gente seja bênção por onde a gente for, que a gente consiga mostrar o amor que salvou a nossa vida, o amor que transformou o nosso coração, o que mudou a nossa história, para a glória do seu nome, Deus, para a glória do seu nome, que a gente consiga amar e esperar ansiosamente a volta de Jesus, Senhor, em nome dele que a gente ora assim, amém, Senhor.